Convite à reflexão número 51. Decisão de ser feliz. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos amigos e amigas de Ideal Espírita. Meu nome é Leandro Rodrigues e hoje eu trago um tema muito importante para que todos nós possamos refletir sobre a nossa evolução espiritual e principalmente para a nossa reforma interior. Esse tema trata da nossa decisão de ser feliz e é sem dúvida muito apropriado para os tempos em que estamos vivendo. Para ajudar na nossa reflexão, vou me apoiar no livro Momentos de Saúde, da nossa querida Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. E depois vamos nos aprofundar um pouquinho mais com algumas perguntas que eu selecionei do Livro dos Espíritos e também alguns conceitos mais filosóficos para ajudar na nossa reflexão. Para iniciar, gostaria de levantar algumas perguntas. Existe alguma receita ou fórmula mágica para ser feliz? E podemos alcançar plena felicidade aqui na Terra? E ainda, e como pensar em ser feliz diante de uma prova como essa que a pandemia está nos impondo? No seu livro, Momentos de Saúde, nossa querida Joana nos diz o seguinte: que a nossa decisão de ser feliz precisa primeiramente passar pela decisão de ser saudável, buscando assim a conquista da saúde integral, por meio da harmonia entre o equilíbrio do corpo, o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico. Em tempos de pandemia, somos chamados a atenção todos os dias, a todos os momentos, do quanto a saúde do nosso corpo físico é uma bênção, que a gente precisa agradecer e preservar sempre. Joana nos esclarece que de tempos em tempos, novas doenças acabam surgindo e tomam conta da paisagem humana. Porém, ela também nos revela que o Pai Maior nos envia os desafios de acordo com a capacidade e estágio de evolução da humanidade. Então, vocês já pararam para pensar o que aconteceu com a pandemia do novo coronavírus? Se a mesma tivesse surgido apenas 20 anos atrás, que para a humanidade é um piscar de olhos, seguramente não teríamos tido a mesma capacidade, os mesmos supercomputadores e técnicas diferenciadas que permitem o sequenciamento genético do vírus em tão pouco tempo e também a elaboração de vacinas eficazes em tempo recorde, que está aliviando aí a pressão sobre os sistemas de saúde. Hoje, a gente precisa levantar a mão para o céu e agradecer muito pelo fato de a gente ter tido essa chance. Ou seja, nossa prova estaria sendo muito mais difícil, dolorosa e prolongada, e atingindo muito mais pessoas e de forma mais severa, provavelmente. Por isso, levantamos o nosso coração ao Pai, rogamos ao Mestre por ter nos concedido esse desafio no tempo certo e na medida certa. E vamos manter nossa fé, porque tudo vai melhorar. Joana também nos esclarece outro ponto, que a ciência já tem comprovado e é reconhecido, mundialmente, que é a psicossomática, que vem demonstrar que as perturbações nas áreas psíquica e emocional facilmente se transferem para a parte orgânica, para o nosso corpo físico, levando à instalação de diversas doenças. Portanto, nos diz Joana, antes da busca da felicidade, precisamos primeiro buscar o equilíbrio de uma conduta moral e mental harmônicas, para assim adquirir o valioso patrimônio da saúde integral. Joana nos lembra ainda Jesus, que em todo o Evangelho exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida. Esse nosso psicoterapeuta em comum propôs o nosso autoexame, ou seja, para não fazermos ao próximo aquilo que não queremos para nós mesmos, e assim poder praticar o seu mais sublime ensinamento do amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E depois, atualizando o pensamento do Mestre, ainda vem Kardec, estabelecendo na caridade a melhor terapia para a paz e o modelo de aplicação correta para o amor em prática. Portanto, meus amigos, o amor é a chave para o enigma da enfermidade e saúde. Seguramente é o fator fundamental para a nossa decisão de ser feliz. Outro ponto importante que Joana nos alerta é sobre a nossa liberdade de escolha, o nosso famoso livre-arbítrio. Joana nos lembra que somos livres para imprimir na nossa existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejamos conviver.
Porém, a gente sabe que tem pessoas que preferem a queixa, a lamentação, e tem outras que ficam aí chantageando os seus afetos, adotando sofrimentos muitas vezes irreais, e acabam estabelecendo como meta a conquista de atenções que jamais lhes são suficientes. E o fato, meus amigos, é que ninguém se sente bem ao lado de pessoas assim, né? E Joana nos esclarece que quem se desvaloriza e quem se desmerece acaba ficando na retaguarda, pois ninguém tem o destino de sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Portanto, Joana nos convida a fazer uma avaliação honesta da nossa existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo, sem desculpismos, né? Para que assim a gente possa despertar em nós o que devemos produzir de bom, de útil, de construtivo, nos empenhando na nossa realização e assim tomar a decisão de ser feliz. Por fim, outra reflexão importante que Joana nos traz no seu livro é sobre a mudança. E ela nos diz que a vida é um incessante mecanismo de transformações, e é mesmo. E como já dizia o filósofo pré-socrático Heráclito de Éfesos, lá 500 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte, que no mundo nada é constante, exceto a mudança. E, meus amigos, se ele vivesse no nosso mundo de hoje, ele poderia comprovar essa verdade numa velocidade que ele jamais poderia imaginar. Vocês não acham? Bom, Joana nos esclarece ainda que na criatura humana essas mudanças procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E que todo processo que precede a ação é de natureza mental. Portanto, tudo aquilo que se afirma, que a gente afirma ou a gente nega mentalmente, passa o que é exercer força para se materializar no campo da realidade objetiva lá no futuro. Ou seja, Joana está aqui nos convidando e lembrando daquela grande máxima de orai e vigiai, e nos pede para revisar o quanto antes nosso padrão mental e os nossos planos de ação, direcionando sempre para a conduta moral adequada, pois assim começamos a evitar aqueles mecanismos de reparação e resgate e reeducação que hoje a gente acaba experimentando devido às nossas atitudes equivocadas nas vidas passadas ou no passado. As mudanças na nossa sociedade, elas vão seguir sempre mudando numa velocidade muito grande. Basta ver o que aconteceu, né? E acontece hoje com a tecnologia, que muda num piscar de olhos, traz as mídias sociais, aplicativos, diversas facilidades, né? Que acabam nos envolvendo de uma maneira muito forte na sociedade, né? As mídias sociais, particularmente, traz aí um desafio muito grande para nós. É uma facilidade, por um lado, mas uma tentação muito grande. E aqui eu queria trazer um exemplo bem atual do que acontece com muitos de nós, né? Nos dias de hoje, né, principalmente por meio dessas mídias sociais, existe uma pressão para que todo mundo tenha sucesso. E que a gente seja feliz sempre, o tempo todo. O que acaba construindo entre nós aqui para produzir um mundo muitas vezes falso e cheio de superficialidades. O pessoal aí fica o tempo todo tirando e vendo selfies que são sempre em meio a sorrisos, a amigos, a momentos muito bacanas, lugares maravilhosos, né? E aí a gente começa a pensar, caramba, será que é só minha vida que é chata e sem graça? Mas sinceramente, essa felicidade, ela realmente é verdadeira? Ou será que ela é muito mais por pressão social do que algo que realmente está lá dentro da pessoa? Logicamente que alguns até podem ter momentos felizes, sem dúvida, mas se trata de uma felicidade para mostrar aos outros, e não se trata de uma felicidade real, pois a felicidade real não necessita de likes, de aprovações das outras pessoas. Por quê? Porque ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A felicidade, ela se conquista e deve ser proveniente de um intenso trabalho íntimo, interior, para que a gente nos conheça, a gente se conheça melhor e a gente pratique as leis de Deus. E não um apelo do mundo para que na pressão, né, a gente fique se mostrando sempre alto astral ou nos mostrando sempre felizes. Muitas vezes nas tristezas acabam surgindo mudanças importantes dentro da nossa conduta moral.
Ou seja, a verdadeira felicidade é ainda bem relativa aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Então reside em nosso interior, né? E não no exterior, a nossa decisão de ser feliz e de ter a verdadeira felicidade. E pensem nisso, a felicidade vai chegar quando você estiver livre de pressão, sem essa pressão social. E a pressão é uma questão difícil de lidar nesse mundo de hoje, né? Então, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas nesse mundo louco, corrido que a gente vive, com um monte de compromisso, com a pandemia aí batendo na nossa porta, como é que a gente pode aliviar uma pressão dessas? É muito difícil de fato. Mas por incrível que pareça, eu encontrei algumas dicas para dividir com vocês, voltando no tempo algumas centenas de anos, onde a gente vai encontrar na filosofia uma ótima fonte de sabedoria para lidarmos com essa pressão. Eu me refiro aqui mais especificamente a uma corrente filosófica chamada estoicismo, que nasceu inspirada nos clássicos lá de Sócrates, Platão e Aristóteles, lá no século III a.C. E se traduziu essa corrente do estoicismo numa busca sincera e esforçada do bem viver com serenidade e paz. Divido aqui com vocês alguns ensinamentos desses filósofos, desses mais importantes aí, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. E veremos que alguns desses ensinamentos têm um paralelo com a nossa doutrina. E no primeiro deles, Epiteto nos diz o seguinte: não se estresse com o que você não pode controlar, mas mude o que você pode e esquece o resto. E ele ainda complementa: a principal tarefa na vida é simplesmente identificar e separar assuntos que são externos e não estão sob o nosso controle, daqueles que têm a ver com as escolhas que a gente realmente pode controlar. Gente, isso pode nos ajudar a aliviar essa pressão e colaborar para a nossa felicidade. Então vou repetir aqui: não se estresse com o que você não pode controlar, mas mude o que você pode e esqueça o resto. Outros dois ensinamentos vêm do filósofo Sêneca. E ele dizia o seguinte: pare e agradeça sempre. Em todas as coisas devemos tentar nos tornar o mais gratos quanto possível. É isso mesmo, o sentimento de gratidão só atrai coisas boas. Sai de dentro do coração e só atrai energia positiva. Vamos cada vez mais procurar esse sentimento de gratidão dentro dos nossos corações. Agradecer pelo dia que nasce, pela luz do sol, pela nossa saúde, por tudo que a gente recebe ao longo do dia. E no segundo ensinamento, o mesmo Sêneca descreve um exercício benéfico que ele aprendeu com outro filósofo e que nos lembra um comentário muito importante de Santo Agostinho numa das perguntas do Livro dos Espíritos que nós vamos destacar mais para frente. Ele dizia o seguinte: reveja seu dia. No final de cada dia se pergunte: de qual mau hábito eu me restringi hoje? Que virtude eu conquistei? Como que eu posso me melhorar? Olha aí, já ficam mais dicas desses filósofos muito sábios da antiguidade. E agora vamos buscar outro importante esclarecimento no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 3, onde diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. E nos dizem os Espíritos tem 5 categorias de mundos: os mundos primitivos, né, que é destinado para as primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, que a gente sabe muito bem que o mal ainda domina aqui na Terra, os mundos de regeneração, onde as almas vão lá ter que reunir forças, né, dar um tempo ali, repousar das fadigas da luta, né, que é esse mundo de regeneração que, se Deus quiser, nós vamos alcançar. O quarto, que são os mundos felizes, aí, né, onde o mal sobrepuja, o bem sobrepuja o mal, perdão. E também os mundos, por fim, os mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos já depurados, onde exclusivamente reina o bem. E na realidade, meus amigos, os espíritos nos esclarecem que são muitos os mundos, essas são apenas algumas categorias. Mas o que é interessante aqui é ver que tudo leva a mundos felizes, celestes ou divinos, ou seja, a evolução, nosso destino é a felicidade. Porém, ela só vai ser alcançada através de uma coisa importante: a nossa evolução moral. É isso que vai nos levar aos mundos verdadeiramente felizes. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais com algumas perguntas do Livro dos Espíritos e como nós podemos melhorar nossa conduta moral e fazer a nossa evolução acontecer. E aí vem a primeira pergunta, que é a 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E aí?
que os espíritos responderam? Eles disseram que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, nos dizem eles. E ainda acrescenta, né, que dele, porém, depende, né, da gente depende a suavização dos nossos males e de ser tão feliz quanto for possível, nos for possível aqui na Terra. Olha aí o recado, que a gente tem que lutar pela felicidade mesmo. Mas no mundo de provas e expiações, o que acontece? Ela acaba sendo uma felicidade relativa. E aí a gente já vai para a segunda pergunta, na sequência, que é 921, e aí eles falam, olha, dizem o homem que será feliz na Terra somente quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, não acontece, será que o homem pode conseguir essa felicidade relativa? E aí os espíritos os esclarecem. O homem é quase sempre o autor da sua própria infelicidade. Só que praticando a lei de Deus, ou seja, a lei que vai nos levar a apuramento moral, aquele que se acha bem consciente do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma fase temporária, uma parada momentânea no hotel aí de péssima categoria, né? E assim, facilmente, essa pessoa se consola com alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que vai levar a uma posição melhor em algum momento, né? E quanto mais ele cuidar dos preparativos para empreendê-la, mais chance ele vai ter de ter essa posição melhor. Então, ainda reforçam os espíritos que na base, né, dessa felicidade relativa, ela deve ser focada numa consciência tranquila e na fé no futuro, ou seja, na fé que a gente persiste ou prossegue através das várias encarnações, né? E que tem a chance de ter uma evolução moral, né? E aí eles ainda nos acrescentam que com relação à vida moral, né, o mais importante é buscar realmente essa nossa evolução. E na questão da vida material é a posse do necessário, é que a gente não seja possuído pelas coisas, mas que a gente possua, usufrua das coisas, né? Então essas são as dicas aí dos espíritos, no livro dos espíritos. E ainda tem uma pergunta que eu também tinha curiosidade, assim, e os espíritos, 967, desculpa, os espíritos que têm, já são bons espíritos, né? Como é que é a felicidade? O que consiste a felicidade para esses bons espíritos, né? E nos dizem aí, ou nos esclarece o Espírito da Verdade, que essa felicidade consiste em eles conhecerem todas as coisas, né? E em não sentirem ódio, ciúme, inveja, ambição, qualquer das paixões que ocasiona a desgraça dos homens, ou seja, aqueles desafios, né, da gente fazer a reforma interior e rever essas grandes defeitos, digamos assim, que a gente carrega aí na nossa alma, né? E eles não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material, né? Eles são felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade desses espíritos é proporcional à elevação que cada um tem. E somente os espíritos realmente puros é que gozam da felicidade suprema, né? Então aí nos esclarecem aí com essa pergunta do Livro dos Espíritos. E por fim, né, ainda no Livro dos Espíritos, eu resgato uma passagem do capítulo 12 da Perfeição Moral, uma pergunta que é fundamental para a gente discutir aqui. E diz o seguinte: qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal, né, e buscar a felicidade? E aí nos dizem os Espíritos que, como disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo, ou seja, o autoconhecimento é outra chave para tomarmos a decisão de ser feliz. E Santo Agostinho, nessa mesma pergunta, nos diz que para ele se conhecer melhor, ele todas as noites fazia um exame de sua consciência. Olha aí o Sêneca de novo, o filósofo lá antes de Cristo já falando, né? Ele fazia um exame de sua consciência, Santo Agostinho, para avaliar se não tinha pisado na bola com ninguém, se alguém tinha motivo de se queixar dele, por quê, que virtude ele praticou, como ele tentou se melhorar, né? Foi assim que ele foi descobrindo que dentro dele precisava de reforma. E ele nos diz que por meio dessa atitude, quando a gente busca isso, Deus, nosso anjo da guarda, ele vai nos apoiar com esclarecimentos e forças para a gente nos aperfeiçoar. Então essa é outra dica muito importante, né? E aí são alguns minutos que a gente vai ter de reflexão para conquistar uma felicidade eterna. Então o conhecimento de si mesmo, aí, o autoconhecimento é, portanto, a chave do progresso individual e seguramente parte importante, né, dessa nossa decisão de ser feliz.
E ainda, né, voltando ao tema aí, com a grande prova do coronavírus, né, todos nós estamos passando por preocupações constantes, angústias, incertezas, dores, né, e infelizmente perdas, né, que acabam acontecendo. E realmente é um tempo de muitas dificuldades e muitos desafios que nós estamos vivendo. E como falar de felicidade no momento tão desafiador, o mês que a gente está vivendo, né? E aí nos lembra também aquela passagem do mestre que dizia: meu reino não é deste mundo. Portanto, meus amigos, não faz sentido buscar a felicidade plena num mundo de provas e expiações. E sim lembrar que estamos aqui de passagem e a verdadeira vida está lá na nossa pátria espiritual. E, portanto, a nossa doutrina é abençoada, porque nada melhor que a gente voltar para essa doutrina encarnacionista, que nos ensina que a vida continua lá na espiritualidade e que a gente tem inúmeras chances para os nossos aprimoramentos, porque temos várias vidas e que a casa do Pai tem muitas moradas também. E que no final, lembrando de novo, o nosso destino é o quê? Os mundos felizes ou ditosos, os mundos divinos. Nós vamos chegar lá com muita persistência, com muita paciência, mas todo mundo vai chegar lá um dia. Meus amigos, considerações finais aqui para a gente fechar a nossa conversa, né? Voltando à nossa pergunta inicial, né, já deu para perceber que não há uma receita ou fórmula mágica para sermos felizes. Mas eu espero, de coração, que nessa nossa pequena explanação a gente tenha conseguido algumas dicas importantes para nos ajudar nessa busca constante de ser feliz. Como o autoconhecimento, né, a colocar o coração nas coisas que realmente têm valor moral, a conquistar a saúde integral, como nos lembra Joana, né, física, emocional e psíquica, a focar a vida naquilo que a gente pode realmente controlar e deixar para lá aquilo que não está sob controle, ou entregar a Deus literalmente aquilo que está sob o controle dele. E cientes de que também as provas e expiações desse nosso mundo vão sempre existir, e são aquilo que nos levarão à nossa própria evolução, né? Por fim, precisamos lembrar que o reino do Mestre não é deste mundo e que a crença e fé na vida futura nos enche o coração de esperança e deve nos motivar à decisão de ser feliz agora, buscando no amor, o amor que Jesus sempre pregou, o principal combustível para essa jornada. Meus amigos e amigas, são inúmeros os caminhos para buscar a felicidade. Mas certamente todos começam no mesmo ponto, dentro de nós mesmos e com nossa decisão de ser feliz. E não podemos esquecer nunca que a grande missão nossa aqui na Terra é fazer a tão importante reforma íntima, pois é através das diversas encarnações que o espírito se aprimora, se liberta dos erros e das atitudes equivocadas do passado e avança rumo à evolução, ao Pai Maior. E se libertando do nosso orgulho e egoísmo, essas duas chagas que atasam a evolução moral de toda a humanidade, a gente vai conseguir chegar lá, né? Aqui quem vos fala também, o tema não vem por acaso, é um tema que eu sempre fico preocupado em buscar felicidade, harmonia, e a gente tem que saber que realmente, como falam os espíritos, no mundo de provas e expiações, a nossa felicidade ela é relativa, e a gente precisa encarar as provas que a gente passa com bastante naturalidade, ter fé no futuro, ter fé no Mestre. Termino aqui então a nossa conversa rogando a Jesus que abençoe os nossos lares, as nossas famílias, que a gente possa agradecer pela oportunidade dessa encarnação, e pedir ao alto que nos dê forças, que nos dê os recursos necessários e que nos inspire a tomar as decisões corretas, apontando os caminhos para que a gente possa melhorar sempre e ser feliz. Senhor, esteja conosco em nossos lares, com os nossos familiares, iluminando cada passo que dermos juntos, cada desafio que superarmos, cada entendimento sobre nós mesmos, para aumentarmos nosso autoconhecimento e assim trabalhar nossa reforma interior, pois somente assim teremos a confiança de que seguiremos no caminho da verdade e da vida, evoluindo moralmente. E por fim, da felicidade que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que Joana, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a todos nós, nossos filhos, nossos lares, nossos parentes,
nossos pais, avós, a todos nós. Um grande obrigado a todos e fiquem em paz, meus amigos.